Oi, gente, hoje é terça-feira, dia 16 de abril. Ontem eu falei que ia gravar já essa terceira parte, né, que eu falo dos últimos dias da minha avó no hospital. Depois que eu gravei o vídeo de ontem, né, que eu ia já gravar à noite esse vídeo, acabou que eu fui jantar. Meu cachorro tá com uns probleminhas, um dos meus cachorros, né, o Franz Kafka, o que fica sempre aqui colado comigo, que até nesse momento ele não está, ele tá lá na cozinha. Tá com uns probleminhas, coisas pequenas, mas alguns incômodos, que é ele tá com o saco dele tá trocando de pele. Então tá saindo a pele, mas eu não posso puxar porque é, a casquinha tá um pouquinho dura, sabe? Então se eu puxar vai machucá-lo, tem que deixar sair naturalmente. E uma unha dele, ele deve ter pisado de mau jeito, que a unha ela meio que quebrou na raiz. Eu também não posso puxar. Então, assim, então ele tá nesses. Não tá com dor. Tanto que ele tá andando de um lado pro outro, vai lá fora, faz xixi, sobe barranco, que não sei, não está com dor. Mas quando fica parado, fica aquele incômodo de toda hora, tá se lambendo, toda hora se lambendo, se lambendo, se lambendo. Eu, né, sempre dando atenção pra ele. Então está um pouco cansativo, então eu acabei não gravando ontem. Hoje, como eu tive que ir pro médico, né, por questões minhas de saúde, eu falei assim, como eu vou ficar muito tempo lá, eu vou aproveitar e vou gravar essa parte lá, vou lá pra fora, né, e gravo lá. Só que tava neblinando, aí não dava pra ficar com o telefone lá fora. Então agora já são 4 da tarde. Gravar aqui contar essa parte. Eu parei a história contando que na terça-feira, enfim, um bom médico chegou lá, fez exames nela e descobriu que tinha infecção urinária e, enfim, internou a minha avó, viu que não era uma bobeira, que não era um assunto banal e internou a minha avó. E aí a gente foi para a sala de enfermaria, né, onde é a internação. E ela recebeu visitas, a minha tia caçula foi do trabalho direto para lá. A minha tia, que tinha se despencado correndo, pegou um ônibus correndo lá do Rio e veio para cá, foi visitá-la, que ela iria me render, né, pela manhã. E minha avó tava alegre, tava serena, tava brincando, sabe? Tava sem dor. Quando ela esteve, na hora que algumas horas antes, quando eu vim para aqui para casa para dar comida aos meus cachorros, e ela ficou com a minha prima falou que ela até dormiu de roncar. Estava assim, meio que confundindo um pouco as coisas, sabe? Por causa possivelmente da infecção. Que ela teve uma hora que ela falou assim, falando assim para meu tio parar de falar alto, achando que estava em casa e pedindo pro meu tio parar de falar alto. Que minha família, a maioria das pessoas, elas falam alto. Aquelas pessoas que naturalmente falam alto, que até conversando, igual eu tô conversando nesse tom aqui, que é o meu tom, o tom delas naturalmente é alto. Então ela pedindo, nossa, ele tá falando muito alto. Fala pra ele falar um pouco mais, pra ele falar mais baixo. E, e ele nem lá estava, né? Tipo, ela confundindo, achando que estava em casa. Mas voltei, né, voltei depois de dar comida aos cachorros, voltei pra lá, ainda encontrei lá com a minha prima me falou que ela foi lá atrás do negócio do resultado do exame, porque falaram que ia sair entre 17 horas e 18 horas. Só que aí nada dela ver alguém indo atrás do resultado do exame, e ela foi lá pronta para fazer barraco, porque já tinha assim uns 15 minutos ou mais de atraso, ninguém tinha ido buscar o tal exame, e aí que ela foi lá, uai, cadê, vocês não vai atrás desse exame não? E aí alguém com ela assim, mas não é assim como você quer, não. E aí, olha só a diferença, né? Porque eu tenho uma postura mais calma e tal, essa minha postura calma ajuda em muitas coisas, mas às vezes a gente precisa de uma pessoa diferente de mim, uma pessoa mais enérgica. Não, é assim como eu quero, sim. Ela é grandona, sabe? Ela meio que mete medo nas pessoas. E isso ajudou, né, pra irem logo, irem buscar esse exame. Não, porque senão depois o médico chega, depois o médico vai embora e esse exame não chegou e não tem que ir
e ele vai embora sem avaliar, e depois que hora que vai buscar esse exame, né? Então, assim, depois, quer dizer, aí pronto, ela foi embora e tal, eu fiquei lá, o médico conversou comigo, a gente foi pra internação, depois teve as visitas, ela tava muito animada, feliz, sabe, tal, com uma carinha boa. E aí as visitas foram embora e eu fiquei lá com a minha avó. E aí tem uma grande diferença de quando você vai para ficar de acompanhante de alguém no hospital e você fica lá na sua poltroninha, sentadinho, só olhando para a pessoa que está deitada na cama. No caso da minha avó, ela não estava com dores naquela noite, né? O tramadol tinha feito o efeito, só que ela estava muito desconfortável. Ela falava, ai, que o travesseiro tá ruim, a cama tá ruim. E aí eu falei, vó, mas né, as visitas que chegaram, né, as filhas dela vão trazer amanhã pra senhora o travesseiro da senhora, vão trazer as coisas da senhora, coisa e tal. E só que ela ficou ali desconfortável. Aí ela mesma pediu pra uma enfermeira, você não pode me arranjar um outro, não tem um travesseiro mais baixo, não, sabe? E eu tinha olhado assim, todos os travesseiros eram iguais. Aí a moça até falou assim, não, realmente, assim, não tem, todos os travesseiros são iguais. Aí ela achou um pouquinho mais baixinho, aí trocou lá pra minha avó e tal. E assim, mesmo a minha avó não estava com dor, só que ela estava muito desconfortável, se queixando de azia. E aí eu fui, falei, eles falaram assim, não, pode dar o remédio dela mesmo, que estava ali comigo na caixinha de remédio, o pantaprazol, porque ela já tinha tomado mais cedo o omeprazol, né? Não, pode dar. Só que ela continuou se queixando, se queixando, se queixando de azia. E ela ficava toda hora assim, era assim, de 2 em 2 minutos e às vezes até menos. Paola, me senta aqui, me senta aqui. Aí eu ia lá, pegava nela e sentava. Passava 2 minutos sentada, ela, ai, me deita, me deita, me deita. Tô cansada de ficar sentada, me deita. Às vezes ficava 10 segundos numa das posições e pedia pra levantar de novo, pra sentar de novo. E deita, e senta. Era o tempo inteiro, inteiro, inteiro. Ela sempre pedindo, sabe? Era um deita e senta o tempo todo. E muito complicado, porque para mim a minha avó era muito pesada, mas ainda estava um peso, assim, que eu fazendo toda a força do mundo, eu ainda conseguia suportar. E às vezes, quero ir no banheiro. Aí eu pegava, tirava ela da maca, colocava ela no andador e ela ia no andador dela, andando até o banheiro, fazia xixi, ajudava ela ali a se limpar e coisa e tal. Depois voltávamos, né, pra cama. Foi assim, o tempo todo assim. Só que aí chegou uma hora em que a minha avó dormiu. Falei, olha que bom que ela vai dormir. E eu tava morta, morta, morta de cansaço. Eu sentei no sofá, eu sei que eu sentei na poltrona ali, era 2h30 da manhã. Aí eu tava tão cansada, tão cansada, tão cansada, sabe? Desse senta e deita dela, toda hora está movimentando ela, que eu sentei 2h30 e eu tirei um cochilo. Eu sei que quando foi 2h33 da manhã, uma moça que trabalha lá, que é conhecida minha aqui do bairro, mora aqui na rua, aqui, ela é até tia do meu primo, que é a esposa do tio, né? Do meu primo que faleceu recentemente. Ela me acordou ainda no susto. Ela, Paula, não assusta não. É que a sua avó está se sentando e falando que quer levantar porque que ela quer ir na cozinha buscar um bicarbonato. E aí eu me levantei, assim, correndo e tal. E falei, vó, o que a senhora quer? Ela, não, quero ir na cozinha para buscar bicarbonato. Eu, vó, mas a senhora não tá em casa não e tal. E aqui não tem bicarbonato. Arruma bicarbonato para mim. Minha garganta tá arranhando e tal. Preciso fazer um gargarejo. Eu vou, mas aqui não tem bicarbonato. Não, tô com muita azia. Tô com muito azia, preciso de bicarbonato. E tipo, na casa dela nem tem bicarbonato. Porque eu limpo a casa toda com bicarbonato. Aqui em casa, né? Bicarbonato e vinagre. Lá na minha tia, né? Que é a casa da minha avó, né? Onde minha avó morava.
não tenho esse costume que eu tenho de usar tanto vinagre e bicarbonato. Então, assim, o pouquinho às vezes que tem lá, aí eu uso. Depois eu pego, eu levo daqui de casa pra lá, porque lá não tem o costume de ter. Geralmente quando compro é aquele saquinho pequenininho. Eu não, eu compro 500 gramas de bicarbonato. E eu sei, né, que na última vez que eu limpei lá, limpei as portas de um armário, eu usei o bicarbonato que eu tinha levado pra lá. Tinha, era muito pouquinho. E ela cismando de ir. Quero ir até a cozinha pra buscar bicarbonato. Eu vou, não tem não e tal, sabe? Aquela coisa de ter que acalmar ela. E nisso, nesse quarto, a poltrona ficava assim, lá na frente. Ficava a poltrona na frente e a cama, né, a maca mais pro fundo. E assim, muita gente pegava e colocava assim do lado da cama. Só que se eu colocasse do lado da cama dela, ia ter dificuldade para os profissionais que iriam passar ali, seja médico, seja as enfermeiras, os técnicos, né? Eu ia ficar estorvando ali no meio do caminho, atrapalhando as pessoas, né? Ou ia ter que ficar arrastando, né? Imagina se uma coisa, um atendimento tiver que fazer nas pressas, eu ainda ter que ficar arrastando poltrona, né? Uma poltrona grande. Eu falei assim, não vou colocar. Então, eu passei esse resto da noite, a partir de 2h33, sentada naquela escadinha pequenininha que tem pra subir pra maca. Porque eu falei, a minha avó ainda falou assim, vai pra lá, vai dormir. Eu não, vó, eu não vou falar pra lá dormir, senão a senhora, né, acorda aqui, alguma coisa assim, eu não vejo, vai que eu apago, né. Então eu tava assim, o tempo todo assim, unindo as minhas forças, pedindo para Deus para me ajudar, para eu não apagar e para eu conseguir ficar ali sentada naquele degrauzinho ali da escada para poder ajudá-la o tempo todo. E aí ela ficou o tempo, depois disso ela não dormiu mais não. Ficou o tempo todo me pedindo, me senta, me deita, me senta, me deita, me senta, me deita. E aí, assim, o silêncio da noite ia ver só, é como se houvesse ali só eu e minha avó. Aí de repente num quarto em frente começou a ter uma briga assim. Eu até gravei o som, que eu tava até preocupada com o que estava acontecendo. Porque tava uma menina assim, brigando muito, era do quarto dos homens, que é logo ali do outro corredor, brigando muito com um homem lá. Aí a princípio parecia assim muito desumano da parte dela, muito antiético, que ela brigava muito agressivamente com ele, gritava com ele e tal. Por outro lado, talvez me pareceu, sabe, talvez aquele parente inconveniente, aquele velho tarado que... E aí que ninguém quer ficar com ele no hospital, e aí ela... Porque teve uma hora que ela falou assim, levou ele pro banheiro, tô te levando. Mas limpa seu, lava seu próprio pinto aí. Eu não sou obrigada a ter que ficar lavando seu pinto, não, e tal. Não sei. Aí eu pensei assim, meu primeiro impulso foi julgá-la por estar tratando, né, um idoso mal. Depois eu pensei, não sei, vai que, sei lá, vem de histórico de abusos, de alguma coisa assim, tá eu aqui sem saber da história, julgando a situação, porque ela tava muito puta de estar ali, o homem incomodando, ela falando que ia chamar a polícia pra ele e tal, ela ali cuidando dele, sabe? Assim, fazendo companhia, mas tipo assim, completamente de má vontade de estar, ela não queria estar ali. E aí isso acontecendo, essa moça se exaltando, esse senhor gritando também, e era ele gritando muito, tipo assim, como se fosse desse ordens pra ela, e ela brigando com ele, ela falando assim, você tá pegando o boi que eu tô aqui, que ninguém queria estar aqui contigo. E a minha avó ali, né, nesse senta e deita, nesse senta e deita, ela tá assim, não tô conhecendo a voz dessas pessoas não, porque ela tava achando que tava em casa e que era uma briga possivelmente na rua daqui de onde a gente mora, né. Depois houve um neném que não parava de chorar, que chorava muito, muito, muito. E ela ficava comigo assim, é na quadra? Tem uma quadra na frente da casa da minha avó, é na quadra? Eu, não, vó, a gente não tá na casa da senhora, não, a gente tá no hospital. Então, assim,
tinha algumas confusões e tal, e essa agitação de toda hora me senta, me deita, me senta, me deita, me senta, me deita, e tinha hora que ela me puxava, que parecia que me deslocava um ombro, sabe? Que ela vinha me puxando, eu tô até agora com o meu ombro, assim, às vezes eu tô movimentando, tô fazendo coisa, meu ombro tá estalando porque ela me puxava, e era assim, foi a noite inteira, inteira assim. Aí, quando na quarta-feira pela manhã a minha tia apareceu lá para me render, eu tava exausta. Exausta, cansada, cheia de dor. Tava com uma dor aqui, sabe, na lombar, de ficar e pega ela e leva ela pro banheiro. Tava com muita dor, muita dor. E eu achei, tipo assim, que como ela trocou o dia pela noite, como comigo ela não dormiu nada, né? Só dormiu aqueles 3 minutos que eu cochilei. Eu achei assim, então durante o dia, é capaz ela tá trocando o dia pela noite, né? É capaz de agora durante o dia que ela tiver com a minha tia, de ela, né, acabar dormindo. Minha avó estava sem dores, a única coisa que ela se queixou foi da azia, só que eu já tinha dado remédio para ela, tinha pouco tempo, né? Tem um espaço, né, que você tem que dar remédio. Ela ficava insistindo, ou por bicarbonato, ou porque alguém desse mais remédio para ela para a questão da azia. Eu falei, vó, eu não posso dar um remédio para a senhora sem autorização de um médico. Primeiro que não pode, né? Tem o espaçamento, né? Da medicação. Segundo, se a senhora está tomando outros medicamentos para além daqueles que a senhora já toma, vai que um medicamento entra em conflito com outro. Eu não posso dar porque eu quero, porque eu cismei. Aí eu falei com essa menina, com essa minha vizinha que mora ali, essa que é tia do meu primo. Falei com ela assim, olha, minha avó tá se queixando demais de azia, eu tô querendo falar com o médico pra ver se ele passa alguma outra coisa. Ela ficava o tempo todo, nossa, essa azia, não vou conseguir dormir não, essa azia tá me queimando. E aí ela falou assim, Paola, vai ser muito difícil você, isso na altas horas da madrugada, 4 e tal, né? Vai ser muito difícil você falar com o médico agora, porque veio uma pessoa aqui na ambulância, chegou uma pessoa na ambulância agora há pouco e tal, aí foi todo mundo para atender essa pessoa e essa pessoa morreu. Então, assim, como é que eu vou no médico, né, para falar de uma azia, né? Sendo que uma pessoa acabou de morrer, uma pessoa morreu, eu não vou poder falar com o médico agora, não vou nem ter acesso a ele agora. Então, assim, ela estava, o que ela se queixava naquela altura era da questão da azia. Aí eu tava muito cansada, muito cansada, muito cansada, muito cheia de dor. Aí, porque eu já estava 26 horas e meia, assim, só com a minha avó, só por conta da minha avó, e tendo dormido só exatamente aqueles 3 minutos ali naquela poltrona. E então, quando eu tava pra sair, vem uma enfermeira falando do tal pedido do exame da ultrassonografia abdominal. Só que eu achei que assim, que quando o médico passou essa ultrassonografia, que de manhã eles iam chegar lá, iam pegar ela, iam levar lá para fazer essa ultrassonografia e que ia voltar com ela. E não que alguém primeiro teria que ir lá na Secretaria de Saúde, no caso, ou acompanhante ou a acompanhante. O protocolo é esse. O acompanhante ou a acompanhante tem que ir até a Secretaria de Saúde, aí lá para eles carimbar alguma coisa, sei lá o que, para marcar, aí lá que eles marcam, e aí depois que eles marcam que é feito de fato. Mas assim, com a agitação da minha avó, nesse senta, levanta, ela me senta aqui, me senta aqui. Porque ela fica, ela pede urgente, sabe? Tipo, não, me senta aqui agora, sabe? Tipo assim, ela precisa que você sente ela agora. Me deita, tem que ser agora. Eu tinha que estar ali colada com ela o tempo todo. Como é que eu ia sair para ir lá na Secretaria de Saúde, deixar ela sozinha e ir na Secretaria de Saúde para marcar alguma coisa, sabe? E aí, só que eu pensei que como ela passou a noite inteira acordada, né, e tava lá, né, com acesso sobre o negócio da dor e tal,
Minto, já tinha recebido também o antibiótico, né? Primeiro tratamento para infecção urinária. Eu pensei, agora durante o dia ela vai dormir, né? E aí minha tia vai ficar o dia todo muito, muito tranquila com ela, porque ela vai simplesmente dormir, vai apagar, até que seja de cansaço até, né? Então eu tava esgotada, até falei que quando eu até mandei mensagem pra uma tia minha, será que essa minha tia, né, mais velha, que vai ficar aqui, será que ela consegue ir lá na secretaria? Porque, nossa, eu tô realmente exausta, né? Porque se eu tivesse que sair, ainda ir na secretaria, ia perder o ônibus, ia ser mais 1 hora em espera para vir para casa. Eu tava esgotada. Será que ela consegue? E aí a minha outra tia falou, não, ela consegue sim, ela consegue sim. Então, aí depois chegou, né, essa minha tia mais velha, essa que veio do Rio, chegou ela lá, e aí eu vim embora, foi o vídeo que eu gravei ali no ponto do ônibus, falando que a juventude é uma coisa que se foi, porque eu realmente estava muito, muito, muito cansada. Então eu peguei, vim pra casa, deixei minha avó lá com a minha tia chegou levando um monte de coisa, o travesseiro que ela queria, sabe, tudo que fosse ali necessário, levou até um ventilador pra lá, porque na sala de observação minha avó estava se queixando, estava muito calor, mas estava realmente muito calor na sala lá. Tem essas janelas que abrem assim, que só entra aquele ar assim, e aí mesmo eu fechando a janela, porque estava um sol entrando direto nela, mesmo eu fechando, o sol continuava vindo direto. A minha prima teve uma ideia, ela pegou, nessa hora que eu saí para vir para dar comida aos cachorros, ela pegou aquele biombo que coloca para tampar quando, né, vai dar banho de leite na pessoa, colocou ali na frente da janela para impedir essa luminosidade. Isso é bom quando tem outras, às vezes a gente tá ali, a gente tá tão nervoso com as coisas que às vezes a gente não pensa direito. Por isso, às vezes, é bom ter outras pessoas, outras cabeças pensantes, 2 cabeças pensam melhor do que uma, porque às vezes alguém tem uma ideia legal, entendeu? E ela teve essa ideia, colocou isso lá, resolveu isso. Mas aí a minha avó estava se queixando de calor, todo mundo já estranhou, porque minha avó não reclama de calor. Ela, igual eu, quando ligo o ventilador, não pode ser direto em mim. Eu ligo o ventilador pro teto, pro ar circular. Eu não gosto de ventilador em cima de mim, por mais calor que esteja. E a minha avó pedindo ventilador e todo mundo achando estranho, como assim? Ela não é de pedir ventilador. E isso quando estava lá no quarto de observação. Mas ela não estava assim suada nem nada não, até então. Então chegou então minha tia naquela manhã, na quarta-feira de manhã, chegou cheia de tralha, cheia de coisa, de travesseiro, o travesseirinho que a minha avó gosta, porque minha avó só deitava de lado por causa da hérnia dela, então gostava de colocar um travesseirinho entre os joelhos. E eu saí de lá, assim, tranquila, no sentido de, né, minha tia ia cuidar muito bem dela, minha tia tem muita experiência com idosos, sabe? Fiz alguns trabalhos como cuidadora de idosos, mas não tem essa bagagem, ela tem uma bagagem enorme. E é uma mulher alta, forte, apesar dela ter um monte de problemas de saúde, mas ela tem uma força enorme, então eu saí tranquila pensando assim, nossa, minha avó vai ficar em boas mãos. Vou para casa, eu preciso descansar. Precisava dar comida aos cachorros, né? E descansar porque eu voltaria já de noite novamente, né? Então eu saí de lá. Só que quando eu volto à noite, a minha avó estava completamente diferente do jeito que eu tinha deixado ela naquela manhã. E isso eu vou contar na próxima parte desse vídeo. Eu ainda não sei quanto tempo que eu andei falando aqui, mas eu vou colocar aqui escrito daqui a quantos minutos que eu vou publicar a próxima parte desse vídeo. Então, daqui a pouco eu conto o resto da história.